Boa noite, tudo bem, pessoal? Vamos dar aí continuidade aos nossos estudos aí, pelo Amigos do Caminho. Infelizmente ontem a gente não pôde fazer a live que a gente estava programado, né? Acabou a luz aqui em casa e o telefone estava sem bateria. Mas, né, vamos continuar aí com o nosso propósito de estudo, de aprendizado. Lembrando que hoje o nosso foco é o estudo do Evangelho, né? Então a gente vai focar nas questões do Evangelho, né? Entretanto, a gente deixa aí aberto também para as questões, para as perguntas dos companheiros que queiram participar conosco e que são, né, sempre muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a família de Jesus, né, a pedido de uma companheira lá do nosso grupo, né, do grupo de WhatsApp lá do Amigos do Caminho. Quem quiser participar, o link está lá na nossa descrição lá do Instagram. E a companheira pediu, né, para a gente falar um pouco sobre Jesus, Maria, José, né, a família de Jesus. E para a gente falar um pouco da família de Jesus, né, eu acho que é até pertinente, dado o momento que nós estamos vivendo, né, um momento que nós estamos aí mais conectados com a nossa família, mesmo que a gente não queira, né, conforme aí a gente sabe essas questões do isolamento de muitos, né, a gente está tendo aí que ficar com as crianças o tempo todo, com os nossos cônjuges, né, a gente está tendo que conviver mais tempo de perto. E essa convivência sempre vai trazer, né, não só aprendizados como atritos, né, porque a gente está acostumado a viver hoje cada um mais no seu cantinho. E para a gente falar um pouco da vida de Jesus, né, da gente falar um pouco de Evangelho, vamos lembrar que no livro Nosso Lar, os amigos espirituais eles falam para a gente que o mundo espiritual é, vamos dizer assim, a matriz do mundo físico. O que isso quer dizer? Que um plano físico, né, onde nós estamos aqui, é uma cópia imperfeita da realidade espiritual. Ou seja, né, a nossa estrutura social, a nossa estrutura econômica, a nossa estrutura de vida aqui, né, na matéria, é uma cópia aproximada, né, das estruturas que existem no mundo espiritual, no mundo astral mais próximo. Né? A gente está falando isso nas esferas espirituais mais próximas da Terra, né? As regiões que eles chamam de umbral. Tá? Vamos lembrar que o umbral não são apenas regiões de sofrimento, de dor. Né? O umbral é todo aquele campo vasto, né? Toda aquela primeira etapa do processo de desencarnação. Ou seja, o companheiro desencarna, a gente morre, né? Nós vamos para o umbral. O que é ir para o umbral? Muita gente acha que para o umbral é ir lá sofrer, lá, igual nos livros, né? O umbral é o plano espiritual mais próximo da Terra. E ele é dividido em regiões, né, mais tranquilas, né, e mais atrasadas. Tá? Mas ainda assim o nosso lar é considerado como estando no umbral, que é uma colônia espiritual muito famosa. Né? Mas a gente está falando isso por quê? Nosso objetivo hoje é falar um pouco da família de Jesus. Quando a gente pensa na família de Jesus, a família de Jesus vai ser um exemplo de ideal de família para a gente seguir. Né? Vamos lembrar que todas as lições que Jesus trouxe, né, de todas as relações que o Cristo teve com as pessoas, as suas relações de família são as mais interessantes, né, das mais interessantes. Olha o barulho de moto aqui. São as das mais interessantes e, né, são exemplos para as nossas próprias formas de relação. Né? Então vamos pegar lá a estrutura familiar de Jesus. Nós sabemos, né, que tinha lá Jesus, né, claro, Maria e José. Basicamente 3 pessoas ali numa família. Existem muitas informações, né, muitas notícias acerca dos parentes de Jesus, né, acerca da família biológica de Jesus, mas o que nós temos de informação segura é que Jesus não teve irmãos do jeito que a gente imagina, tá? E que realmente era apenas ele, José, né, e a mãe. Né? Então nós vamos explicar por que isso aí. Na Bíblia, existem muitas referências a supostos irmãos de Jesus. Tá? Então você vai ver lá que tem um dos evangelhos, aliás, nomeia os irmãos de Jesus como José, Tiago e João, dão vários nomes lá para alguns pretensos irmãos de Jesus. Para a gente entender isso aí, né, para a gente buscar essa informação, nós temos que ficar aí um pouquinho com o que a espiritualidade fala para a gente. Né, o que os espíritos ensinam e o que a maioria das pesquisas científicas falam hoje sobre a família de Jesus. Que Jesus não teve irmão, tá? Biologicamente falando. O que acontece, né, que nós temos ali na escrita da Bíblia, na escrita do Novo Testamento, uma questão de tradução que muitas vezes compromete o sentido geral, né, do entendimento do texto. Por quê?
Na época de Jesus, né, na terra de Jesus, né, a Galileia, né, que era ali uma das províncias da Judéia, que era controlada pelo Império Romano, falava-se um idioma chamado aramaico. Né? O aramaico era um idioma que ainda é falado até hoje, tá? Muita gente ainda fala o aramaico naquela região, né? A par do hebraico, que é uma língua, vamos dizer assim, uma língua culta, né? uma língua religiosa, né? Mais ou menos como é o latim hoje, tá? Apesar de que na época o latim era amplamente difundido pelo Império Romano, apesar de não ser a língua principal, mas na terra de Jesus falava-se um idioma chamado aramaico. No aramaico, né, existiam algumas características que levaram a se colocar que Jesus tinha irmãos. E quais são? O aramaico era um idioma que tinha poucas palavras para se definir coisas semelhantes. Tá? Então, vou explicar o que isso quer dizer. No idioma aramaico, não existia uma palavra apropriada para se falar primo, tio, cunhado, sobrinho. Tá? Então, as palavras que se referissem a primo, tio, cunhado, sobrinho eram as mesmas palavras, era a mesma palavra que se usava para definir irmão. Então eu usava a mesma palavra, né, para irmão biológico, para o meu tio, para o meu primo, para o meu sobrinho, para o meu cunhado. Por isso, né, ficou até muito comum, né, entre os cristãos o hábito de chamar as pessoas de irmãos. Né? Os romanos estranhavam muito isso, porque os romanos já tinham um idioma mais elaborado, o latim, e no latim existiam palavras para diferenciar os parentes. Tá? Existiam palavras para tio, para cunhado, para sobrinho, né? E na língua de Jesus não tinha. Então, quando os cristãos se referiam aos outros como irmãos, eles estranhavam isso muito, porque era uma coisa meio que simplificada, uma forma simplificada de se referir às pessoas. Por isso, né, que aqueles personagens que aparecem lá na Bíblia, né, referidos como irmãos do Senhor, na verdade são parentes consanguíneos das mais variadas ligações e sintonias com ele. Então nós não sabemos, né, se aqueles irmãos que se refere lá eram tios, primos, cunhados, né, sobrinhos, né, de Jesus. Sabíamos que faziam parte do grupo familiar, né, e que dentro da tradução colocou-se como irmão porque era a palavra mais próxima do entendimento das pessoas na época, tá certo? Então, que a gente sabe, Jesus, né, ele não teve irmãos biológicos, tá? Maria não teve outros filhos. Né? O que a gente sabe também de informação, né, espiritual é a questão da concepção e do nascimento de Jesus. Né? Ao contrário do que a Igreja Católica prega, né, a informação espiritual que nós temos é que Jesus era sim filho biológico do José e da Maria. Tá? Então, a informação que nós temos, né, é que essa questão da virgindade de Maria foi uma questão que veio muito depois, né, quando começou-se o trabalho de se criar o Jesus Deus, né, que a Igreja Católica construiu, né, mais ou menos 100, 200 anos depois do Cristo, mais de 200 anos, né, porque em 100 anos não existia Igreja Católica ainda. Então, quando construiu-se, começou-se a elaborar uma igreja, eles tiveram, né, eles acharam por bem transformar Jesus numa figura divina, né, igualar Jesus a Deus. E para igualar Jesus a Deus, ele tinha que ser filho direto de Deus. Então o José se tornou ali uma figura, vamos dizer assim, no mínimo incômoda. Né? O José era uma figura ali que eles tinham que lidar com ele, porque tinha ampla literatura sobre o José. Mas ao mesmo tempo, se eles reforçassem demais a paternidade do José, né, quebraria a ideia de um Jesus filho de Deus. Né? Então eles tiveram que distanciar o José da história, né, jogar o José meio que de escanteio ali, e colocar, né, Jesus como sendo fruto de uma virgem que concebeu, né, imaculadamente pela graça divina. Repetindo aí, né, a mitologia grega. Né, porque vocês vão ver que os deuses gregos eles tinham muitas lendas aí de deuses que desciam na terra, né, e tinham contato com as mulheres, né, e com os homens também, porque tinham deusas, né, e que tinham filhos, né, os semideuses, né, tipo Hércules, aquele pessoal todo. Normalmente a história era muito parecida, era um deus que desceu, né, engravidou uma mulher e o filho é um ser sobrenatural. Né? Então eles transformaram Jesus mais ou menos naquilo para poder enquadrar, né, num conjunto de crenças que a igreja, né, a igreja ali nascente, queria valorizar com as pessoas. Mas vamos falar um pouquinho da Maria e do José. Né? Maria, como toda jovem judaica, né, toda jovem de origem israelita, né, se casou com um pouco mais de 12 anos de idade, que era a data normal para uma mulher se casar na época. Né? Então, normalmente, quando a moça tinha a primeira menstruação, ela já era considerada apta a se casar.
né? Porque a gente tem que lembrar que é uma cultura muito voltada, né, para expansão, né, da sua quantidade de pessoas, ou seja, o objetivo maior ali da bênção de Deus era que se tivesse filhos, né? Então, quando o jovem estava pronto para casar, eles já empurravam mesmo para casar, para poder fazer número, para poder crescer e encher a terra, né? Então Maria, como toda jovem, né, se casa aos 12, 13 anos de idade. Isso aí é uma coisa meio incerta, mas é mais ou menos nessa época, não passa disso, né? E o José, né, existe muito pouco e muita informação ao mesmo tempo sobre o José. Porque o José, né, como a gente falou, ele passou por um processo de afastamento e desconstrução muito grande. Né, porque, né, o José era uma figura incômoda dentro daquela ideia de divindade que eles queriam construir para Jesus. Então, reforçar a figura do José, tipo assim, o José existe, está lá, mas ninguém sabe muita coisa dele não. Né? Reforçar a figura do José seria negativo para aquelas pessoas que queriam, né, que Jesus fosse visto como Deus. Né? Mas o que a gente sabe do José? Né? O José, ele era natural de Nazaré, né? Ele tinha uma profissão, né? A tradução carpinteiro é uma tradução incompleta da profissão do José, né? A palavra hebraica da profissão dele era tekon, né? Um tekon, ele era uma mistura de empreiteiro, pedreiro, carpinteiro, construtor, tá? Então era um profissional mais especializado, né? Não só em fazer cadeira e mesa, igual a gente vê nos filmes, né? Mas ele era responsável por todo tipo de construção, tá? Inclusive prédios, casas. Então normalmente ele fazia esse trabalho. Era uma espécie de mestre de obras, tá certo? Estão falando muito aqui, tá, gente? Mas pode interromper e perguntar à vontade. E aí nós vamos encontrar o José, né? Como todo jovem hebreu, né? Não se fala muito da idade dele, apesar que se tem muitas teorias, né? Que foram escritas depois nos livros apócrifos, né? Sobre o José. Alguns falam que ele era da ordem sênia, outros falam que o José ele tinha um outro casamento, ele casou com Maria e levou os filhos. Outros falam ainda que o José ele era um espírito de luz que tinha uma missão ali, né? Mas na verdade o que a gente sabe, né, da informação espiritual e dos estudos é que o José era um homem comum daquela época, com as suas limitações, né, com as suas crenças, né? Um homem trabalhador, né, com uma profissão, ou seja, não era um miserável. Muita gente acha que Jesus era pobre e paupérrimo. Isso não é uma verdade, tá, gente? Isso não é uma verdade. Por quê? Jesus vivia numa sociedade extremamente simples, que é diferente de pobre. Tá? E uma das coisas que nos mostra que Jesus não era uma pessoa pobre no sentido de passar fome, de dificuldade financeira, era que Jesus ele era um profissional, né, qualificado, coisa que na época era raríssima. Tá? As profissões na época de Jesus, principalmente as profissões como carpinteiro, oleiro, tecelão, que era a profissão do Paulo de Tarso, eram profissões que eram passadas de pai para filho. Ou seja, o pai ensinava para o filho, né, o seu ofício, e aquilo era uma coisa valiosíssima. Tá? Aquilo era uma coisa assim que era a herança da família, era a profissão. Então, raramente alguém de fora aprendia uma profissão que não for, que estava ali dentro da família. E, né, um profissional que tivesse uma profissão, né, vamos dizer assim, como Jesus, ele teria condição de sobreviver tranquilamente. Haja visto aí, quem já leu o livro Paulo Estevão, vocês vão notar, né, que tanto o Paulo como o Barnabé, né, eles tinham profissão. O Paulo era tecelão e o Barnabé ele era oleiro, ele fazia vasos. E eles viajavam o mundo inteiro e, né, eles nunca passavam falta de emprego. Né? Vocês viam que onde o Paulo parava, onde o Barnabé parava, eles tinham capacidade de trabalhar e eles arrumavam emprego muito fácil. Por quê? Porque eles eram profissionais especializados. Né? Era até comum, né, as famílias ricas de Israel, mesmo que fossem muito ricas, elas pegavam os filhos e ensinavam a profissão da família para o filho. Foi o que aconteceu com o Paulo. Né? Jesus não chegava a ser rico, tá? Nunca foi rico, né? Mas Jesus tinha sim uma condição financeira mínima para sobreviver com dignidade na época que ele viveu. Isso a gente pode ter certeza, tá bom? E nós vamos encontrar ali, né, a figura de Maria, né, a mãe, né? Vamos ver o José. E como todo casal, né, todo né, casal de jovens se conhecem, né? E o José deve ter procurado os pais de Maria, né? Normalmente era assim que os casamentos aconteciam, né? Um rapaz procurava a família da noiva e, né, boa noite para todos que chegam, né? E ele oferecia um dote pelo casamento ou ele recebia um dote, tá? Por quê? Em algumas situações era proveitoso para o rapaz fazer parte da família da noiva, quando eles tinham muito recurso financeiro. Em outras situações, quando a noiva era pobre,
era comum os pais da noiva pagarem um dote para o noivo, para ele tirar a moça da casa, porque estava ali, era uma boca menos para comer, tá? Então dependia muito da situação. E como é que era o processo de casamento na época, né? O processo de casamento na época de Jesus era um pouco diferente do nosso hoje. Hoje, né, a pessoa fica noiva, aí depois faz aquela festa, né? Casou. Na época de Jesus, o noivado, né, quando havia lá o contrato, não era bem um noivado, era um contrato do pai da noiva, ou do irmão que fosse vivo, né, e o marido. A partir daquele momento, os dois já eram considerados casados. Inclusive, né, eles poderiam ter relação sexual, né, meio que debaixo dos panos, mas podia. Tá? A família não via com maus olhos, e a moça às vezes até engravidava naqueles momentos, que foi o que aconteceu com Maria. E aí o que acontecia? O casamento em si, né, o casamento, olha a palavra, casamento, né? O casamento em si era um momento em que a família do noivo e da noiva, ou então a aldeia lá, né, Nazaré no caso, construíam uma casa para esse casal, e esse casal era levado num dia de festa para a sua primeira noite na sua casa nova. Essa que era a festa do casamento. Mas eram dois momentos separados. Então você imagina, né, que o José já tinha facilidade. Ele era um construtor, então ele deve ter chamado os irmãos, os amigos dele lá, e ele foi construir a casa dele, né? Mas na hora que ele já combinou com a família da Maria, eles já estavam casados perante Deus. Tá? Então tinha uma cerimônia lá, tudo mais. E o casamento era considerado completo quando os noivos iam para casa. Ou seja, quem casa quer casa. Né? Então tem a casinha, casou. Né? Tá casado, ou seja, está dentro da casa. Tá? É até uma brincadeira com a palavra casamento, né, da casa. Mas por que a gente está falando isso? Né? Porque a gente sabe que tem toda essa questão, todo esse conceito aí da virgindade de Maria, e muita gente valoriza isso demais, né? E a gente sabe que esse conceito é um conceito que foi construído depois, tá? Por quê? Em primeiro lugar, nós temos que pensar algumas coisas. Jesus, né, que veio para ser um de nós, ou seja, para experimentar a vida como nós experimentamos, a fim de nos mostrar, né, que podemos sim, dentro da matéria, nos manter comprometidos com o nosso eu espiritual. Jesus não viria de uma maneira diferente dos outros seres humanos. Né? Então Jesus não precisa disso. Né? Toda a vida de Jesus foi marcada por grandes fenômenos, mas os maiores fenômenos da vida de Jesus eram os fenômenos simples, sutis. Tá? E, né, o fato do nascimento, né, muito boa essa pergunta. Maria possuiu alguma mediunidade? Olha, Maria devia ser vidente, né, porque ela viu lá o espírito, Gabriel, né? A gente já falou um pouquinho do Gabriel, né? O Gabriel é uma entidade muito interessante, né? Segundo os amigos espirituais falam pra gente, o Gabriel é um espírito no nível de Jesus, né? Assim, ele é um Cristo também, com certeza houve uma concepção, né? E o Gabriel vai falar com Maria, né? E vai falar, olha, você vai ficar grávida e o seu filho vai ser um cara diferente, né? E em nenhum momento, né? Aí aquela história toda lá da concepção divina, aquela coisa ali, já foi sacada do bolso dos tradutores no futuro para poder preservar Maria. Por quê? Porque a gente tem que entender que a sociedade judaico-cristã via o sexo como uma coisa ruim. Mas é interessante, se o sexo é ruim, por que Deus, né? Por que a espiritualidade elegeu o contato sexual como uma forma de se reproduzir a vida na Terra? Na verdade, porque não tem nada disso, né? Então a espiritualidade não segue os nossos preconceitos, né? E o contato sexual não tem nada de errado quando, né, no ambiente de amor, de compreensão, de afetividade, é a materialização do amor aí no nosso nível de compreensão, né? Uma das. E Maria, com certeza, tinha uma mediunidade, porque ela percebeu o espírito, né? Ela percebeu lá a presença do Gabriel, né? E em nenhum momento, né, a gente vai ver ali o José, né, entrar em parafuso com aquilo. Olha só, né, as coisas são bem interessantes, porque normalmente quando a gente olha dentro do nosso contexto, né, a gente não entende algumas histórias. Mas quando a gente se transporta para aquele momento lá e tenta entender com a mente deles, as coisas mudam. Lá no texto do Evangelho, eu já até conversei isso com o Lucas uma vez, fala assim que o José, né, percebeu que a Maria estava grávida. Como é que ele percebeu? Né? E como ele era justo, ele decidiu repudiá-la em segredo. Tá? Ou seja, ele era justo, ele decidiu repudiá-la. Né? Mas, dentro do conceito de justiça da época, se o José fizesse isso, ele estava sendo um cara criminoso. Por quê? Porque aos olhos da sociedade da época, né, se um homem descobria, né, que uma mulher pecou ou adulterou, a ação mais justa e mais correta aos olhos da sociedade e aos olhos de Deus seria o José arrastar Maria para a praça pública para ela ser apedrejada até a morte.
aí ele ia sair como um homem justo da história. Tá? Então nós vamos ver que quem escreveu aquele pedacinho ali não conhecia muito bem, né, como funcionava a estrutura cultural dos judeus. É uma pessoa que fez até com boa vontade, porque queria florear a história, mas não era bem assim. Né? Nós vamos perceber o quê? Que tanto a Maria quanto o José possuíam uma mediunidade muito aflorada, né? Principalmente o José na questão do sonho. A Maria era uma médium clarividente, né? Ela veio, o espírito conversava com ele. Né? E isso acontece mais de uma vez. Né? E o José, nós vamos perceber que a mediunidade do José, ela se dava através de sonhos. Né? Então o José dormia, né? Muito parecido com o José do Egito, né? Que apesar de ser outro espírito, estava encarnado lá também, né? O José, né? Mas é outra história. Mas ele conversava com a espiritualidade através dos sonhos, ele tinha sonhos com os espíritos. E a espiritualidade estava preparando o José para aquilo. E é interessante, uma coisa para a gente poder parar para pensar, o seguinte. Se o José, né? Ele estava tendo alguns sonhos, e vocês vão notar que todo sonho que ele tinha, ele tranquilamente aceitava aquilo que acontecia no sonho. Isso dá a entender o quê? Que o José era alguém que tinha, no mínimo, algum tipo de preparo espiritual. Tá? O José deve ter tido, sim, contato com os essênios, né? Que eram a seita mais espiritualizada da época, era a ordem essênia. Não quer dizer que eles eram perfeitos, mas eram os mais espiritualizados que tinham ali no momento. Né? Muita gente fala isso, até que o José tenha sido essênio. Né? Alguns até exageram, que falam que a ordem essênia escolheu o José para casar com a Maria. Isso aí eu acho que é bobagem, tá? Porque isso aí já é interferência demais, né? Eu não acredito nisso. Mas eu acredito sim que o José era alguém que já tinha conhecimento espiritual. Porque ele sonha, ele interpreta o sonho e ele segue as orientações da espiritualidade durante o sonho. Ele não fica, né? Imagina a gente sonhar com as coisas esquisitas, a gente vai ficar meio assim. Né? Só se você fosse uma pessoa que estava acostumada a ter contato com fenômenos sobrenaturais. Aí você já ia lidar com aquilo de uma maneira mais tranquila, mais respeitosa. Né? Então José com certeza já tinha algum contato com a espiritualidade. Nos é falado, né, pelos amigos espirituais, que o José era um espírito afim da Maria. Afim no sentido de ligar, tá? Não é afim, né? Era afim, né? Porque casou com a Maria, né? Então eu tinha que ser afim da Maria também, né? Mas assim, o José era um espírito que ele tinha um laço espiritual com a Maria e um laço de inferioridade. Em que sentido? A Maria era um espírito que protegia e que amava o José num nível muito superior. Né? Maria e o José não estavam no mesmo nível evolutivo. O José estava bem abaixo mesmo de Maria, e de Jesus então mais abaixo ainda. Né? Nós sabemos que a alma gêmea de Maria, né? O espírito conectado moral e espiritualmente com ela, no mesmo nível, o João Evangelista. Tanto é que Jesus deixa isso claro na cruz. Né? Quando Jesus está na cruz, Jesus vira para o João e fala: filho, está aqui a tua mãe, mãe, está aqui teu filho. O que Jesus está falando? Vocês dois aí. Ó. Né? Tanto é que quando João reencarna na Itália como Francisco de Assis, Maria também reencarna como Clara. Né? Os dois estavam lá, ó, trabalhando junto ao Cristo. Tá certo? O José já era um espírito que estava, apesar de ser um espírito acima daquela média, com certeza, tá, gente? O José era um espírito acima daquela média. Ele ainda estava muito, mas muito abaixo, moral e espiritualmente, da Maria. Tá certo? Isso é uma coisa que... E ele era um cara espiritualizado. Né? E o que acontece? O José, né, com certeza, tinha um grande amor por Maria, né? E, né, desse amor, né, nasceu Jesus. Tá certo? Ah, mas Maria foi virgem antes, depois, durante, isso tudo aí é criação da nossa mente para transformar Jesus em Deus. Certo? Maria e José, né, tiveram um relacionamento, sim. Não, foi que José estava abaixo de Maria. José, não é Jesus, não. Tá? Tô falando de José e Maria. Tá bom, amigo? Não falei Jesus. Se eu falei Jesus, tá errado. Eu falei que quem está abaixo de Maria é o José. Tá? José é o pai de Jesus. Né? Tô falando de Maria e José. Não confundir não, porque Jesus está... Né, é impensável o nível evolutivo de Jesus perto de Maria, tá certo? E aí o que acontece? Né? Jesus escolhe Maria para ser a mãe dele e Maria escolhe José para ser o pai. Tá? Isso que as tradições do mundo espiritual falam pra gente. Né? E Jesus tranquilamente aceita. Por quê? Porque ele sabia, né, que o José seria ali um companheiro para ele na vida. Né? E tem muitas histórias dos amigos espirituais que contam, né? A gente já leu muita coisa, já viu muita coisa, que o José e Jesus eram grandes amigos. Apesar de que Jesus ele estava muito à frente do José. Então muitas vezes o José tinha dificuldade de compreender, né, os voos mentais e espirituais do filho.
né? Então, normalmente, como dizia o Lucas, né, muitas vezes Jesus enchia o José de questões que o José não dava conta, e como todo pai, né, o José falava, vai perguntar para tua mãe. Né? E com certeza ali com Maria a coisa fluía melhor, porque eram espíritos mais próximos evolutivamente. Né? Então Cristo e Maria tinham um laço muito profundo, né? Tinham um laço espiritual muito, mas muito profundo mesmo, muito belo. E qual que é o objetivo de Jesus naquela família? Né? Mostrar pra gente como são as relações familiares. Tem uma amiga nossa evangélica tá cantando aqui, para não atrapalhar eu vou fechar a janela. Só um minutinho, tá, gente? Desculpa aí, gente. Tava ali fechando a janela ali pra nossa amiga, né? A música dela fica só a vibração. Tá ali na igreja, ele tá cantando, então Deus abençoe a música. Mas a gente tá falando um pouquinho sobre a relação de Jesus, de Maria, né? E de José também. E vamos lembrar, né? Tem uma frase do Emmanuel que eu acho muito interessante sobre essas questões de família, né? Que o Emmanuel fala assim que o mundo perdeu por Jesus não ter se casado. Né? Porque se Jesus tivesse casado, ele já ter delegado à humanidade, né, lições inesquecíveis sobre o que é ser marido e pai. Que nós perdemos isso. Né? Claro, com certeza, né? Tá participando também, tá nos ajudando. Né? Espero que aqui a vibração sustente lá na igrejinha dela e que vice-versa. Né? É assim que funciona. E que Jesus, né, por não ter se casado, a gente perdeu muito. Mas, né, existe um motivo para Jesus não ter tido relacionamento com ninguém enquanto encarnado. Primeiro, a distância evolutiva. Né? Jesus é um ser que está muito além da nossa condição humana. Né? E conforme uma vez brincou um amigo espiritual com a gente, Jesus sentia um afeto humano por alguma pessoa, um afeto que eu falo desejo, essas coisas que a gente sentia, seria a mesma coisa a gente se apaixonar por uma samambaia, dado o nível, a distância evolutiva. Né? Jesus tem um amor pela humanidade toda como espírito iluminado que ele é, mas ele já transcendeu desses amores aí antes do mundo existir. Né? Não quer dizer que ele diminui esse sentimento, e sim que está fora do escopo do que é o objetivo do Cristo. Né? Então, assim, Jesus ele não veio para isso. E também, né, se Jesus tivesse casado, coisa do tipo, tido filhos, ia ter, né, uma coisa muito inconveniente, que seria uma descendência de Jesus, que viraria mais ou menos aí um grupo sagrado na Terra, os descendentes de Jesus. Jesus não queria isso. Né? Porque depois vai que reencarna uns psicopatas no meio da família aí, né? E fala, porque descendente de Jesus pode tudo. Então, esse foi um dos motivos que Jesus não deixou, né? Família, que também ele o objetivo dele encarnar não era esse. Né? A gente tem que entender isso. Olá, tudo bem? Se alguém quiser perguntar, né? Maria, o espírito superior que não se revoltou, ainda buscou Judas no umbral. Tem essa história, né? Que não se revoltou porque, assim, na verdade, Maria é um espírito muito compreensivo, né? E dado a questão, nós temos que ver algumas questões. Primeiro, Maria é um espírito superior. Segundo, Maria estava dentro de um contexto histórico social onde as mulheres não tinham voz nenhuma. Tá? Na Galileia era um pouquinho melhor a relação das mulheres com né, dos homens e das mulheres. Um pouquinho. Mas hoje vocês achariam que lá era totalmente machista. Tá? Hoje, para nós, impensável. Tá? Os judeus eles tinham uma dificuldade muito grande de lidar com a figura feminina. Tá? Então, Maria entra muda e sai calada na maioria das vezes. Né? Ela aparecer no evangelho ali já é uma vitória. Tá? Porque quando você escrevia um texto na época de Jesus e colocava uma mulher na história, aquilo contava contra o texto. Tá? Então, o fato de Jesus entrar em relação com mulheres, ter amigas mulheres, conversar com a Maria de Magdala, com a Maria e o Marcos, né? Seriam coisas que depreciariam a figura de Jesus. E Jesus estava nem aí para isso, né? Porque Jesus ele estava acima desses preconceitos idiota, né? Então, assim, Maria realmente é um espírito, né? E nós sabemos que, segundo a espiritualidade, né, Jesus ele pede, né, a Maria que cuide dos espíritos suicidas, né? E o Judas é um deles, né? O primeiro, infelizmente, né? Mas é um deles, sim, que recebeu o apoio e o amparo da Maria. Você citou a reencarnação de João Evangelista e Maria. E José reencarnou, normalmente não existe notícia espiritual do José. Tá? Não existe, assim, que a gente saiba, pelo menos, a espiritualidade nunca trouxe nenhum livro, nenhuma obra. Né? Acho, tá, que até porque existe uma resistência, né, da humanidade com a figura do José. Porque o José, como eu falei, é uma figura inconveniente na história que se construiu em torno de Jesus.
né? Um Jesus filho de Deus, tendo um pai encarnado, né, quebra, vamos dizer assim, a narrativa, né? Então, assim, o José, ele ficou tão de lado que eu acho que, como o José era um espírito muito humilde, assim, eu particularmente, né, perguntei já algumas vezes para os amigos espirituais, ele seguiu a sua caminhada evolutiva no silêncio. Deve ter reencarnado aí, trabalhado no bem, né? Deve ser um espírito iluminado aí, mas ele não deve ter nenhum interesse em aparecer, ter fama, encarnações famosas. Muitos espíritos de luz são assim. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec fala que existem inúmeras entidades iluminadas, né, espíritos maravilhosos, que vêm e vão sem ninguém saber. O cara reencarna, vive, faz o bem ali naquele círculo que ele está, né? Aprende o que ele precisa aprender e vai embora. A marca que ele deixa é no coração das pessoas que convivem com ele. Nem todo grande espírito precisa vir na Terra e fazer uma missão para mudar o planeta, né? Isso aí é pontual. Então, muitos discípulos de Jesus que vieram, né, em outras vidas, famosos, vieram também em existências humildes, simples, né? Então, a figura de Madalena tem um contexto de inclusão, com certeza. A relação de Jesus não só com a Maria de Magdala, né? Que a Maria Madalena é a tradução, né, a portuguesada do nome, né? Maria, o nome era Miriam de Magdal, né? Magdal é uma vila, uma aldeia, né? E normalmente na época de Jesus as pessoas eram chamadas não só pelo nome dos pais ou pelo nome da região onde vivia. Por isso, Jesus de Nazaré, Paulo de Tarso, né? Mais para frente teve Francisco de Assis, né? Mas assim, normalmente eles eram chamados pela região que eles viviam. A Maria de Magdala, né? Como outras mulheres, né? Você vai ver lá a samaritana, né? Você vai ver lá a moça do fluxo de sangue, você vai ver lá as irmãs do Lázaro, a Marta e Maria também, né? Outra Maria, tem tantas Marias no Evangelho que o pessoal até confunde. A mulher adúltera, que muita gente também confunde com a Maria de Magdala, são casos diferentes, né? Você vai ver que Jesus relaciona o tempo todo com as mulheres, algo que dentro do contexto social que Jesus vivia era extremamente mal visto. Tá? Um homem, principalmente um homem religioso, ter contato com a mulher era como se o homem fosse um cara que não valia nada. E Jesus, né, ele escandalizava muitas pessoas exatamente por esse tipo de comportamento. Se ele fosse um mestre de Israel na acepção da palavra, ele nunca nem conversaria com a mulher, né? Dentro daquilo que a sociedade esperava, não dentro daquilo que é certo. E como Jesus, ele estava ali para fazer o que é certo e não o que a gente queria, né? Então, escandaliza aí meu filho, né? Então Jesus se cercava de mulheres e outras coisas e isso gerava muito bochicho, muito bate-boca. E vocês vão notar uma coisa: depois que Jesus desencarna, né, todas essas mulheres que estavam ali centralizadas no trabalho do evangelho junto com os apóstolos, elas desaparecem, porque os apóstolos não dão conta de manter aquilo. Enquanto Jesus estava com eles lidavam muito bem com essa questão das mulheres. Lidavam assim, né? Ficava lá torcendo o nariz, balançando a mão na cabeça, que Jesus estava conversando com mulher. Mas quando Jesus desencarnou, eles deram um jeito de mandar cada mulher para o seu canto lá, e vocês vão ver que raras mulheres aparecem lá no Atos dos Apóstolos, né? Só em funções muito, muito, muito subalternas, né? A gente vai ver lá, por exemplo, a Maria Marcos, né? Que era rica, que era dona do lugar onde eles viviam, então Maria Marcos pode. Vocês vão ver lá as filhas do Filipe, que tinham a função de trabalhadoras braçais da Casa do Caminho, elas que seguravam o negócio funcionando, né? Mas era muito diverso, né, do que nós vivemos hoje. Jesus, ele abriu essa questão toda, né? O Evangelho tem milhares de relatos de Jesus conversando com mulher. E isso, aos olhos de quem estuda o Evangelho hoje, é um fator para provar que Jesus existiu. Por quê? Porque somente algo que existiu, né, ou algo que transcendesse, não se preocuparia em colocar coisas negativas, porque o texto, aos olhos de quem estuda na época de Jesus, falar tanto de mulher é algo negativo. Se manteve aqui porque era de verdade mesmo. Esse cara não estava preocupado com o problema. Mas vamos voltar aqui, né? Nós estamos falando de Maria, de José, né? E o que aconteceu? Assim como aconteceu com Jesus, né? Houve, ao longo desses milênios, um processo de transformação de Maria, né? No espírito iluminado que ela é, né, para um espírito divino, né? Hoje, né, existe no mundo, e nós sabemos muito bem disso, né, verdadeira idolatria em torno da figura de Maria, né? Maria é assim um espírito iluminado, Maria é assim um espírito acima da média humana, com certeza em todos os aspectos, né? Mas o que aconteceu foi que ao mesmo momento que se transformou Jesus numa divindade, eles elevaram Maria a uma categoria semelhante a uma divindade também. Maria virou a Mater Dei, né, a mãe de Deus. Coisa que não aconteceu com José. O José não virou o Pater Dei, né? O pai de Deus.
né? O José foi tirado e Maria foi exaltada ao máximo possível, a ponto da Maria, que nós entendemos hoje, na nossa época, é um ser quase inumano, né? Maria não tem pecado, não tem defeito, não tem erro nenhum, né? Ela é um ser maravilhoso, né? Nós temos por Maria hoje, na nossa visão aqui, né? Uma adoração como se ela fosse uma deusa, né? Se a gente for analisar bem, Maria é a deusa do cristianismo, vamos dizer assim, no sentido da adoração que se criou em torno da figura dela, né? E isso foi um processo que foi construído, né? Então, assim, isso foi positivo? No meu ponto de vista, não. Por quê? Porque quando você transforma Jesus e Maria em divindades, em seres acima da humanidade, eles se tornam inalcançáveis. Toda a mensagem, né, que Jesus veio trazer, né, quando ele fala que nós somos como ele, que tudo que ele faz nós podemos, e vice-versa, e coisas assim, quando Jesus vira uma divindade, né, quando transformam Jesus em um Deus, aquilo se perde. Acabou, agora Jesus pode ou não, porque Jesus é Deus. Então Jesus se torna inalcançável. Então, para mim, o maior ataque à figura do Cristo e de Maria e de outros seres iluminados foi transformá-los em divindades. Porque isso quebrou, né, toda a construção de evangelho do Cristo. Quando Jesus vem à Terra para falar, eu sou você amanhã, no sentido que ele fala assim, olha, eu sou a árvore pronta, você é a semente, Jesus está abrindo um caminho de esperança, ele está acenando para a gente, não como uma subserviência espiritual, mas sim com o quê? Nós vamos entrar atrás do rastro dele. É possível ser como Cristo algum dia, através de esforço. Quando Jesus se transforma num Deus, tudo isso morre. Por quê? Porque agora Jesus é inalcançável. Sim, essa adoração é a herança do paganismo, né? O que aconteceu? Quando o cristianismo começou a crescer demais, né, começou a se desenvolver, o Império Romano, né, que sempre se apropriava daquilo que era positivo para poder manter o controle, ele percebeu, né, que a religião antiga, que era baseada na Grécia, né, porque a religião romana era uma cópia da religião grega, só mudava o nome dos deuses. Zeus virou Júpiter, Afrodite virou Vênus, né, Atena virou Minerva, Ares virou Marte, eles adaptavam. O que eles fizeram? Falaram assim, ó, essa religião não serve para nada. Ninguém está querendo rezar para Zeus, Poseidon, nem nada disso, né? Nem Júpiter, nem Netuno. Agora tem uma religião nova aí que está arrastando multidão, então nós vamos ter que tomar conta dessa religião. Aí o que eles fizeram? A partir de agora o Estado romano vai ser cristão. Só que eles entregaram o cristianismo, a estrutura do cristianismo, para aqueles mesmos sacerdotes que controlavam o paganismo. E o que eles fizeram? Eles fizeram um processo de assimilação sincrética. O que isso quer dizer? Eles começaram a substituir as divindades grega e romana pelos nomes do cristianismo. Por isso que vocês vão notar, né, que os gregos lá tinham, vou dar um exemplo simples, os gregos tinham a deusa do amor, que era Afrodite. Quando ela foi para Roma, ela virou Vênus, né? Os cristãos não têm uma deusa do amor, mas os cristãos têm um santo casamenteiro, que é Santo Antônio, né? Apesar de ele ter nascido bem depois dessa história, olha só como é que é semelhante. Os gregos tinham um deus, né, que atendia todas as nossas necessidades, o deus da velocidade, né, o mensageiro dos deuses, que era Hermes. Os romanos o chamavam de Mercúrio. Aí o que aconteceu? Deixou de ser Hermes, agora vai ser Judas Tadeu, santo das causas impossíveis, ou santo expedito, santo das causas urgentes. Vocês estão vendo como é que a associação aconteceu? Maria, né? Os deuses gregos tinham uma deusa chamada Cibele, né? Ou Reia na mitologia grega, que era a mãe dos Zeus, do Poseidon, do Hades, da Hera, da Deméter e da Hestia, né? Era a Mater Dei, era a mãe dos deuses, né? O que aconteceu? O nome Mater Dei, né, foi passado, tirou a Reia da jogada, tirou a deusa grega da jogada e falou, não, Mater Dei, isso é aquela ali mesmo, só que ela chama Maria. Na cabeça do povo simples, houve uma mistura. Então as pessoas que acreditavam nos deuses gregos começaram a aceitar, né, a ideia de Jesus, Maria e José, né? E aquelas pessoas que eram cristãs também meio que deixaram de lado. Entendeu como é que a coisa foi fluindo? Né? Então foi o que aconteceu aí. Isso é um processo natural. Isso acontece há pouco tempo. Né? Você vai ver aqui que as religiões de matriz africana, para fugir do preconceito, o que elas fizeram? Elas promoveram o sincretismo. Elas pegaram, né, as divindades da Igreja Católica e associaram com as suas próprias divindades. Então Deus virou Oxalá, São Jorge virou Ogum, Maria virou Iemanjá. Não fizeram isso? É um processo. É um processo. Né?
mas, né, que a gente tem que compreender. Isso aí é só para a gente entender mesmo, não veja aí crítica. Faz parte do processo humano essa substituição. Até que a gente entenda, né, que a verdadeira divindade está muito além da nossa percepção. Né, mas isso faz parte. O companheiro perguntou sobre as encarnações de Maria antes. Ó, o que a gente sabe de Maria antes é que ela era um espírito de origem que acompanhava sempre o espírito que foi o João Evangelista. Tá? Os dois sempre encarnavam em par, tá certo? Que a origem dos dois vem lá do Egito Antigo, antes do Egito Antigo, né? Que lá no Egito Antigo eles seriam Ísis e Osíris, tá? Os espíritos, tá? Que foram transformados também em deuses. Olha, né? É só ver um espírito de luz, gente, a gente transforma ele em Deus. Né? Vê um espírito de luz encarnar até fazer cara igual Deus, né? E começa a rezar para eles, né? Esses santos então não existiram, foram apenas personagens. Existiam as pessoas, né? Com certeza. Né? O Antônio de Pádua, Francisco de Assis, muitos desses seres que são considerados santos, existiam sim, a maioria deles. Inclusive os chamados deuses do passado também existiram. Lá no Livro dos Espíritos, o Kardec fala pra gente uma coisa muito interessante. Ele fala assim, quem eram os deuses do passado? Aí os amigos espirituais falam pro Kardec. Os deuses do passado eram os espíritos. Que as pessoas viam, percebiam, né? E que achavam que era Deus e começavam a orar para eles. Tá? Então aqueles deuses lá da antiguidade, que se apresentavam como Deus, nada mais eram do que espíritos encarnados. Tá bom? Né? Mas vamos continuar aqui que nós estamos falando de Maria e de José. Né? Então assim, qual que é a ideia por trás, né, dessa questão aí da família? Né? A família é um dos aspectos aí do nosso estudo. O que é a família, gente? A família é o sinal, tá? Segundo os amigos espirituais, o André Luiz fala pra gente também um pouco disso no livro Evolução em Dois Mundos. A família, a ideia da família, é o que nos distingue, tá, do mundo primitivo e faz com que o ser humano avance enquanto sociedade. Quando criou-se a ideia da família, né? Ou seja, quando se estabeleceu ali a figura do pai, da mãe, dos filhos, né? Isso lá na Idade da Pedra, tá? E essa família começou a ter uma estrutura de afetividade, foi um salto evolutivo da humanidade. Tanto é, né, que o Kardec pergunta, e aquelas pessoas que acham que a família tem que acabar? Né? Isso é possível? Os espíritos falam, não, isso seria um recrudescimento do egoísmo. O que isso quer dizer? Se acabar a família, é um sinal de que o egoísmo está tomando conta. Tá? Então, assim, hoje, né, começou naquela época. Então, por que é tão valorizada a questão da família? Porque a família é a célula mãe aonde nós vamos aprender os maiores valores do espírito. Ah, mas então só família, o que é família? Né? É pai, mãe, filho? Família é onde se reúnem seres afins que se amam, e que se suportam, e que se amparam. Ah, então eu posso ter uma família de pai, mãe e filho? Sim. Eu posso ter uma família de duas mães, dois pais e um filho? Pode. Né? Mas o que acontece? Nós vamos pegar uma definição interessantíssima do Chico, quando na década de 60, no livro Consolador, perguntam para o Emmanuel o que é casamento. Alguém já leu a definição do Emmanuel de casamento? União estável entre dois seres que se amam. O Emmanuel falou isso lá antes da década de 60. E o pessoal não pegou o que o Emmanuel queria dizer. O Emmanuel nem aprofundou muito na ideia. Diante de todas essas brigas que nós temos aí sobre relacionamento afetivo, essa mensagem do Emmanuel é muito interessante. União estável entre dois seres que se amam. Falou se é um homem ou uma mulher? Se é duas mulheres? Não falo, não. Mas o que falou? União entre dois seres que se amam. Não são dois seres que são apaixonados, não são dois seres que estão reunidos por questões sociais, financeiras, econômicas ou por desejos inferiores. União estável entre dois seres que se amam. Esse é o conceito de família. E a família, ela é a base de todas as nossas construções espirituais. Todo o ataque das trevas é um ataque contra a família, contra o afeto, contra o amor. O Kardec já falava isso para Kardec. O Emmanuel fala isso para a gente. Então, a família pode ser alguém que... Um pai com seus filhos? Sim. Uma mãe com seus filhos? Sim. Com certeza. E a ideia da família,
Por que a família é tão importante? A gente está falando um pouco de relacionamento afetivo. A família é tão importante porque através da família eu vou aprender amando aqueles que estão comigo no meu sangue, eu vou aprender a amar aqueles que estão do lado de fora. A família é, acima de tudo, o grande laboratório do amor do Espírito. Então tem milênios que nós estamos vivendo em família, muitas vezes obrigados a conviver com espíritos que nós achamos que não tem nada a ver com a gente, mas que são seres fundamentais para o nosso aprendizado espiritual. Porque quando eu aprendo a aceitar o outro porque ele é meu irmão, minha mãe, meu pai, meu filho, eu estou trabalhando para aprender um dia a aceitar aquele que não é meu pai, que não é minha mãe, que não é meu filho, que está lá fora. Seja ele encarnado ou desencarnado. O mundo regenerado, ele vai estar vivendo na Terra, vamos dizer assim, ele vai estar totalmente implementado na Terra, a regeneração, quando o nosso conceito de família abranger a humanidade inteira. Né? Quando nós aprendermos que o povo de Deus representa o planeta Terra todo. Quando nós aprendermos que a nossa religião, que a nossa crença representa a humanidade inteira. Enquanto eu tiver a minha religião, a minha família, o meu time de futebol, né? A minha tribo, o meu país, a minha cor, eu ainda não sou um espírito regenerado. A regeneração, ela vai nascer no dia que todos nós nos sentirmos membros de uma única família. Por isso que quando Jesus veio na Terra, né, vocês vão ver que ele relacionava com questões de família o tempo todo. Quer ver um exemplo? Filha de Jairo, né? Servo do centurião. O centurião amava o servo dele como se fosse da família. E os judeus ficaram revoltados com Jesus porque Jesus curou um invasor, né? Curou um safado, curou um sem vergonha. Hoje seria, vou dar um exemplo, imagine você, esquerda, direita, alto e baixo, né? E encontrasse com Jesus na rua. E você, esquerda, direita, alto e baixo, verde ou amarelo, azul ou preto, né? Ou seja, você um lado escolhido, visse Jesus, né? Ir para a casa de quem você considera como o cara mais abjeto para curar o filho dele. Você não ia torcer o nariz? Ó, Jesus está se misturando com essa pessoa? Foi o que Jesus fez. Foi lá curar o servo do centurião. O centurião era um agente repressor do sistema. O centurião estava lá. Por que o centurião estava em Israel? Para dominar Israel, para tomar tudo que eles tinham para levar para o Império Romano. A função dele ali era essa. Tá? Ele não estava ali porque ele queria, porque ele gostava, ele estava ali para poder manter o controle do Império Romano sobre Israel. E Jesus foi lá, curou o servo do centurião e falou assim: nunca vi fé igual desse cara aqui em nenhum de vocês. Imagina isso, Jesus virar pra gente e falar assim: você tá vendo esse cara que você fala mal dele todo dia? Tem mais fé que você. Imagina, eu ia ficar a cabeça dentro do buraco, né? Porque nós sempre achamos que nós somos, né, a última bolacha do pacote. Mas isso é uma questão de família. O que Jesus quis dizer com aquilo? Que os limites do amor não eram o reino de Israel. E ele estava falando aquilo para um povo ultranacionalista que achava que Deus era só deles. Né? Jesus brinca com a cananeia. Não sei se vocês lembram dessa história. Jesus estava andando pela estrada e uma mulher, né? E cananeia, ou seja, ela nem era judia, ela era estrangeira. Tá? Os judeus não falavam com mulher. Se fosse estrangeira, se ela olhasse para eles, era mais fácil eles meterem uma pedra na testa dela. Tá? Porque eles consideravam a mulher pecadora e uma mulher, né, estrangeira pecadora 3 vezes. Então Jesus não podia nem olhar para a cara dela. E aí essa mulher ela vai lá e se prostra na frente de Jesus, pedindo Jesus para curar a filha dela que estava doente. E aí Jesus fala para ela o que os judeus falavam, né, era o termo popular que eles tratavam quem era estrangeiro. Não se pode tirar da boca dos filhos para dar para os cachorros, porque era assim que os judeus se referiam aos estrangeiros, cachorro. Tá? E o cachorro é um animal odiado em Israel, tá? Né? Os judeus não gostavam de cachorro, não, tá? Cão é você xingar de cão é um motivo de você matar a pessoa que te chamou de cão, tá? Então Jesus vira e fala assim: ó, não posso tirar da boca dos filhos para dar pro cachorro. O que Jesus estava falando? Tá fazendo igual todo judeu faria. Aí todo mundo, Jesus tá certo, né? Porque Jesus sabia qual que ia vir, né? Jesus queria dar uma lição. Claro que ele não acreditava naquilo que ele estava falando. Ele estava puxando, né, para poder dar uma lição no povo que estava atrás dele. Ela fala assim: mas até mesmo os cachorrinhos comem do que cai da mesa dos senhores. Quando ela fala aquilo comove Jesus profundamente. Jesus fala: é isso aí, eu sabia que você ia dar lá dentro, né? E ele fica para ela: sua filha já está curada.
pela tua fé. Ou seja, antes dela falar, a menina já estava curada. Por que Jesus fez aquilo? Para poder dar uma cutucada nos preconceituosos dos apóstolos, que eram preconceituosos, da multidão que estava atrás dele, né? Fala, viu? E ainda soltou de novo, essa aqui tem mais fé que vocês todos. Imagina como é que Jesus ia... Tinha hora que Jesus ia ser detestado mesmo. Olha, o soldado romano tem mais fé que a gente, a mulher que é estrangeira lá, não sei, né? Vai, que negócio é esse? Vocês estão entendendo essa questão de família? Né? E isso é um sinal de evolução. Tá? Mas vamos continuar aqui. Nós estamos falando de Maria e José, hein? Olha como é que estão viajando na maionese aqui, desculpa, tá, gente? Se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai, sua mãe, filhos, irmãs e irmãos, até a própria vida, não pode ser meu discípulo. O que é o diabo? Mais uma vez a questão de palavra. Tá? Odiar em aramaico também podia ser lido como aborrecer, desdenhar, deixar de lado, né? Não valorizar. Tá? O que é aqui, nesse sentido aqui, pai, mãe, mulher, filhos e irmãos são a nossa história espiritual. Tá? Nesse sentido aqui, que está sendo colocado no texto, pai e a mãe é o nosso passado. Tá? Ou seja, de onde nós viemos. A mulher e os filhos são os nossos valores atuais. Irmãos e irmãs é tudo aquilo que eu elejo como importante na minha vida. Então, quando Jesus fala que se a gente não deixar isso de lado, a gente não pode ser seu discípulo, o que ele está querendo dizer? Ele não está falando da família material. Ele está falando de indivíduo humano. Ele está falando de uma forma velada, tá? Mas que o pessoal entendia, né? Porque eram os termos comuns da religião dele. Ele está falando o seguinte, olha, se você ficar preso aqui na sua vida material, você não está preparado para me seguir. Por quê? Porque a gente, para seguir Jesus, nós temos que querer transcender. Né? Lembra, o cristão, né? A gente era sempre comparado com peixe. Aí Jesus chama os pescadores de homens para tirar a gente. O que o pescador faz? Tira o peixe da água, né? A água é matéria. Né? Então a gente tem que se tirar da matéria. Nós estamos lá nadando, felizes da vida, só vivendo as questões materiais, né? E vem um chato, né? Vem um problema, vem, né, a espiritualidade, vem uma mediunidade, me tira da água. Ah, meu Deus, eu começo a balançar igual um peixe. Porque eu não quero sair da água. Não quero sair da materialidade. Né? E todo seguidor de Jesus, a primeira coisa que ele tem que fazer é ele sair para começar a tirar os outros. Pescadores de homens, lembra do Cristo falando? Vamos lá? O companheiro fala aqui, ó, nosso burilamento maior é feito com a família, com certeza. Né? Nossa melhor forma de aprender é dentro da família. Porque são os espíritos afins, a gente reencarna em grupo. Né? Nós reencarnamos em grupo, isso que os espíritos falam pra gente. Ou seja, aqueles parentes que você tem hoje são os parentes seus de ontem. Né? Raras vezes a gente encarna no meio que não é tão familiar, mas alguma ligação você tem. Pode ser que ali não seja sua família assim, mais profunda, mas a ideia não é estender, não é aumentar. Né? A reencarnação, essa ideia da reencarnação, ela na época do Kardec, ela era muito mal vista, porque eles falavam que a reencarnação destrói os laços de família. Ah, mas então minha mãe não é minha mãe. Não, sua mãe é sua mãe, só que tem outra. Ah, mas então meu pai não é meu pai. Seu pai é seu pai. Só que você tem mais uns 15 pais de outras encarnações aí também que você tem que amar eles igual. Ou seja, a coisa dilata. Aí, o que acontece? Né? Os grandes problemas nossos são o quê? Posse e egoísmo. Pessoa extremamente egoísta e possessiva vai ter extrema dificuldade de lidar com a ideia da reencarnação. Quer? A minha mulher não vai ser minha mulher para sempre? Né? Até a igreja católica fala até que a morte separa. Assim, no mundo espiritual não é casado não, meu filho. No mundo espiritual só fica junto quem tem afinidade. Tá? Porque nos dias de hoje tem sido mais difícil formar família. Ou seja, isso tudo. Egoísmo. Nós somos hoje, nós estamos vivendo os extentores do egoísmo. O que quer dizer? Os últimos gritos do egoísmo. Hoje, nós estamos vivendo uma era em que a questão do capitalismo, né? Não estou falando que o capitalismo é ruim, tá, gente? O capitalismo é um processo. O problema é como a gente usa essa ferramenta. Né? Nos leva a ser egoístas. Por quê? Porque nós temos que consumir. Então, quanto mais você consome, mais você é importante. Quanto menos você consome, menos você é importante. E se casar é deixar de consumir. Pensa bem, né? Eu tô aqui, ó, me casei. Quando eu morava na minha casa, todo meu dinheiro era pra mim. Então eu podia ficar vendo televisão até o que eu quisesse, podia jogar videogame, podia ficar no meu computador, fechar a porta do meu quarto, vivia só pra mim. Hoje, quando casado, né? Eu quero ver televisão, tá os meninos vendo. Eu quero computador, tá os meninos no computador. Né? Eu quero dormir, tem que fazer compra. Quer aprendizado maior?
Só consegue ter família quem abre mão. Desculpa. Só consegue se relacionar com o outro quem abre mão. Se você não quiser abrir mão, você não consegue se relacionar. Ou então você vai escravizar alguém à sua vontade, né? Então, né, o egoísmo... Por que a gente está vivendo esse momento que nós estamos vivendo aqui? Os espíritos são muito claros. Nós estamos vivendo esse momento de isolamento aqui, ficando dentro de casa. Por quê? Porque nós estamos fugindo de nós mesmos. Nós estamos fugindo da convivência o máximo possível. Aí vem uma doença que bota na sua casa 24 horas por dia, né? Nossa, não estou aguentando mais teleaula. Por quê? Porque você tem que ficar do lado do seu filho enquanto ele estuda? Você não está dando conta. Está sendo ótimo, né? Eu falo, eu tenho dificuldade, né? Mas que é bom, é bom. Nós estamos convivendo. Será que na nossa encarnação nós vamos ter chance de fazer? Será que nós não estamos doidos para poder jogar os meninos na escola de novo, cascar para o nosso trabalho e ficar sozinhos lá só com as nossas coisinhas? Será que é isso? Se for isso, meus amigos, vai vir outras doenças que vão fazer a gente ficar dentro de casa de novo. Porque nós não mudamos, nós não aprendemos. Ah, mas precisamos de ganhar dinheiro. Assim, a sociedade tem que se movimentar. O que eu estou fazendo em relação a isso? Né? Existem pessoas que dependem de mim. Eu estou pagando meus compromissos enquanto eu posso? Ou eu estou aproveitando que estou parado em casa e estou querendo não pagar ninguém, guardar o máximo de dinheiro que eu puder? Né? Mas aí você tem que parar para pensar. Olha, né? Você continua tendo renda? Então o que é justo? O que a sua consciência te pede? Por exemplo, eu sou funcionário público. Eu faço parte do grupo de risco. Né? Estou em casa. Tem um decreto lá da prefeitura, lá onde eu trabalho, que me colocou dentro de casa. Meu salário está caindo na minha conta todo mês. Né? A que pretexto que eu vou falar que a gente não vai pagar a escola dos meninos aqui em casa? Porque estão tendo teleaula? Mas os professores precisam comer. O cantineiro precisa comer. Né? Ou eu vou ser espertão e falar assim, oba, né? Estou recebendo sem trabalhar e os meninos estão em casa, não pago nada para eles. Vai sobrar um tanto de dinheiro aqui, ó. Ah, mas tem outro caso. E se eu não estivesse recebendo? Eu não ia querer que o meu patrão me ajudasse aqui? Não ia querer que o governo pagasse a minha conta? Então nós estamos todos conectados, meus amigos. Estamos conectados. Não é o momento de tirar vantagem. É o momento de ser consciente e ser cristão. Falar isso é chato, né? Por quê? Porque falar a verdade, né? E ainda mais falar pra gente, né? Porque, né, na hora que você vai lá no aplicativo lá do banco transferir o dinheiro, fala, nossa, passando tantos reais aqui, ó, pro negócio que eu nem fiz. Tô recebendo, né? Tudo bem que eles vão descontar nas minhas férias, eu vou ter que trabalhar. Não importa. Né? Se Jesus voltasse aqui hoje, como é que eu ia olhar na cara dele? Né? Quando o Lucas aparece aqui, eu ia falar o quê pra ele? Falar, não, eu tô aproveitando aqui, ó, juntando dinheiro, né? Enchendo a minha conta aqui, ó, que beleza, ó. Não tô trabalhando, dormindo até tarde, né? Tô pegando ônibus, vale transporte ali, ó, no cartãozinho. Gente, consciência, né? Eu posso falar isso pra alguém? Quando eu tô falando isso, gente, tá? Eu tô falando isso pra mim, tá? O que vale pra mim, né? Quem sou eu pra falar que, né, da lição de moral em alguém? Tô falando que eu, né, tenho que buscar esse, mas aí meu salário foi cortado, aí eu vou ter que pedir ajuda. Aí eu vou ter que mudar minha conduta. Enquanto eu estiver recebendo, não é justo. Não é cristão. Né? Somente assim nós vamos conseguir realizar o mundo regenerado que nós pregamos. Né? Por quê, meus amigos? Você vai nas casas espíritas, você vai nos lugares onde dá ajuda às pessoas carentes, carentes de verdade, não é a gente não, tá? Carente mesmo, né? Que não tem comida para botar na boca, carente mesmo, que há 3 meses atrás, antes da pandemia, aqui em BH, teve uma tragédia, todo mundo do Brasil deve ter visto, né? Que choveu aqui, derrubou casa. Muitos dos nossos assistentes da casa espírita perderam a casa. E depois veio a epidemia, como é que faz? Né? Então, assim, nós estamos com mais de 70 famílias na nossa lista de cesta básica. E se falar que tem mais, né? Nós temos que pensar que nós estamos todos conectados. Por quê? Porque se essa mãe não recebe uma cesta básica, né? Ela tem um filho revoltado dentro de casa, o menino vai sair para assaltar, para roubar, para fazer quebra-quebra no supermercado. Isso me atingir. Né? Então nós todos fazemos parte de uma roda que gira. Né? O nosso tempo está acabando.
Amanhã, né, nós vamos fazer a outra live, nós vamos falar de relacionamento afetivo, tá certo? Pedir a Jesus para nos abençoar, que o nosso tempo foi embora, né? Temos 18 segundos, então eu vou pedir a Jesus para abençoar os nossos corações e mentes, envolver o nosso espírito com muito amor e luz. Agradeço a todos que nos assistiram e pedimos, né, que nos acompanhem nos Amigos do Caminho. Amanhã, às 8 horas, estaremos de volta, se Deus quiser. Muita paz